Aê, deu certo. Agora deu certo. Descobrimos o bug do Instagram, né? E trollamos ele depois de ser trollados várias vezes. Pois é. Então, gente, conseguimos finalmente fazer a live, né? Só que agora, em vez da gente abrir a live, o Renan teve que abrir pra gente conseguir contornar esse bug que eu acho que tá tendo aí no Instagram. Bom, Muito bem Renan, pensado, por sinal. ai, tinha que vir de uma aquariana, né? Deixa eu te falar, falar para os pessoal, Hum, né, gente, ó. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, eu sou tripulante da MSC, assim como o Renan também, ele é da MSC. Eu tenho até então dois contratos. O Renan tem uns 500 mil, ele tem muito mais propriedade para falar. E bom, tem uma hoje a gente vai história. falar do Renan, tá? Na experiência que ele tem no departamento de guest service, que é a recepção do navio. Bom, Renan, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Renan. Eu tenho uma história na MSC. Tenho 6 contratos no housekeeping e estou a 2 contratos na recepção, como Guest Service Agent. E estou aqui para responder as perguntas de vocês, esclarecer as dúvidas que vocês têm em caso de mudança de departamento, contratação para MSC e tudo mais. Bom, então, Renan, vamos começar pelo início da sua transição, então, do departamento de camareiros, que é o housekeeping, Uhum. para a recepção. Como que foi essa transição? Como que você conseguiu sair de um departamento e ir para o outro? Bom, primeiramente eu conversei com o Savério, que muitos conhecem, é um dos Guest Relation Managers mais antigos da companhia. E conversei com ele, expliquei da minha vontade de mudar de departamento. Eu já tinha uma experiência em recepção de hotel, né? E na hora ele foi muito receptivo e falou para que eu providenciasse um currículo para ele, que ele ia ver o que poderia fazer. Daí, enquanto eu não recebia uma resposta dele, eu já fui falando com o RH também, que é o procedimento padrão, né, para mudar de departamento. E conversei também com o Chief Housekeeper, que era o meu chefe no housekeeping, né? Já estava todo mundo a par de tudo e o Fernando, que era o RH lá no Poesia, ele já começou a enviar os e-mails, recebi o ok do Savério e só precisava do ok da Fortuna, que era a chefe da recepção na época, né? Agora é a Daniela. Eu já estava no meu final do contrato, né? O meu chefe do housekeeping me deu uma avaliação boa, com indicação para a recepção também, isso facilitou. E quando eu cheguei em casa, eu tive a confirmação com o Danilo na Rosa dos Ventos de que eu havia sido aceito e eu só tinha que esperar a data para embarcar. Então, você terminou o seu contrato como camareiro e no próximo Sim, contrato você iria iniciar, né? exatamente. Deixa eu te perguntar, o que que você acha que te ajudou nesse processo aí de mudar de um departamento para o outro? Porque eu vejo que algumas pessoas consideram sorte, outras falam, não, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Outras pessoas já falam, ah, você tem que puxar o saco do seu manager para ele te dar uma avaliação boa. No seu ponto de vista, o que que te ajudou? Olha, no meu ponto de vista, assim, eu já conhecia o Savério há um tempo, né? E o suficiente para ele saber o tipo de pessoa que eu sou, a forma com que eu falo, a forma com que eu me relaciono com as pessoas. E no momento que eu falei com ele, ele já falou para mim, Renan, fica tranquilo que vai dar certo. Eu conheço você e você faz o perfil, entendeu? E o fato de eu ter experiência na área, eu acho que foi um empurrãozinho também. E muita gente me pergunta, o que é que precisa para ser um recepcionista, É o que eu ia te né? perguntar, qual que é os requisitos aí que eles pedem para ser um GSA? Uhum. Pois é, antigamente todo mundo tinha uma ideia
de que era aquela coisa meio robotizada, sabe? Que você tem que saber tantos idiomas, você tem que saber isso e aquilo. E depois que eu mudei, e que eu vi outras pessoas entrando também, eu percebi que não existe requisito para número de idiomas, não existe requisito até mesmo para experiência, porque a experiência você pode pegar trabalhando. Mas eu acho que o principal requisito que a pessoa tem que ter para trabalhar na recepção é ter a habilidade de solucionar problemas, né? Muitas vezes chegam pessoas com problemas para resolver e você tem que ter calma, você tem as suas ferramentas para você usar para resolver cada problema, entendeu? Se o problema é maior do que aquilo que você sabe, tem os superiores, tem o senior, tem o manager, tem o assistente do manager, então Ou seja, ser eu uma acho que pessoa paciente e calma. paciente, saber lidar com pessoas, saber lidar com problemas, né? Porque infelizmente estamos propensos a isso, né? É, recepção, E né? pois é. Ninguém chega na recepção para elogiar. Até chega, né? Mas é bem menos. A São maioria chega para poucas. reclamar. É. Então, você tendo isso já é o primeiro passo. Lógico que você tem que ter um inglês pelo menos intermediário, né? O suficiente para comunicação com as pessoas. E o importante é isso. Ninguém vai exigir que você tenha um inglês nativo, né? Porque é impossível, sendo que você não é um nativo. Porque eu vejo que as pessoas Exatamente. confundem, na verdade, o inglês fluente do inglês avançado. Gente, você Sim. necessariamente não precisa falar igual um nativo para ter fluência naquela língua. Se você Uhum. fala sem ter que ficar pensando, eu vou traduzir, aí fala. Você fala com Sim, sim. naturalidade e aquela outra pessoa consegue te entender e você também entende aquela pessoa, mesmo que você não fale perfeitamente, você já é Uhum. fluente. Sim. A Falar Aline, igual nativo é muito difícil. sim, a Aline falou uma característica que todos temos que ter também. Empatia é muito importante, porque se você não tem empatia, o guest ele já não vai ser tão Ele vai ficar mais receptivo àquela armado. Mas eu vai ficar acredito, armado, vai ficar Renan, que chateado, a entendeu? empatia, ela não é importante só na recepção, ela é importante para todas as áreas, principalmente Sim. as que têm nem que seja um mínimo de contato com o passageiro, sabe? Sim, sim, sim. Mas olha, eu queria voltar num ponto que você me falou. Quando eu falei te perguntei dos requisitos, você virou para mim e falou Uhum. assim: não, então não precisa você necessariamente ter uma experiência prévia, você não precisa saber falar várias línguas, mas obviamente a gente precisa saber falar inglês porque é a língua do navio, né? Todas as posições, Sim. é verdade. Mas então, assim, uma pessoa, por exemplo, que ela nunca teve experiência. Vai ser o primeiro trabalho dela, ela nunca teve experiência com nada, não trabalhou nunca na vida e falou, quero trabalhar no navio. Aí essa pessoa, ela quer já ir para a recepção como GSA. Ela sabe Uhum. falar o inglês muito bem. Uma pessoa que fala português e inglês muito bem, nunca teve experiência na vida. Quais que são as chances dessa pessoa passar? Bom, existe a chance dela conseguir passar, porém, no departamento de guest service, provavelmente ela seria primeiro bellboy, ou bellgirl, no caso de mulher. Porque é uma posição que é menos burocrática para você aprender todos os passos, todos os duties, né? Afinal, apesar de ter o contato direto com o passageiro também, mas não é tão direto como o recepcionista, como o GSA. É mais secundário, digamos Ou assim, seja, provavelmente né? essa pessoa entraria na recepção como bellboy para se familiarizar com o Isso, departamento e aí depois subir e ter um contato mais direto com o passageiro, né? isso, exatamente. Mas quando você fala, os requisitos, eles não são tão altos como as pessoas falam, você concorda ou você acha que isso já é um problema na hora da contratação?
Eu te falo isso não é por preconceito nem nada Uhum, disso, não, porque às vezes a pessoa uhum. não ter, eles não serem tão exigentes no requisito, pode dar alguns problemas ali na funcionalidade mesmo do departamento. Sim, 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 sim. É, é porque, como eu te falei, não existe um pré-requisito que diga você tem que ter isso, isso, isso. O único pré-requisito que existe, que você tem que ter, é o mesmo para o navio todo. Você tem que falar inglês, né? E Uhum. cada língua que você tiver a mais vai ser um plus, né? E o principal que eu falei é isso, é essa questão pessoal mesmo, da forma de lidar com pessoas e tudo, que o entrevistador vai analisar o seu perfil. Porque o principal no trabalho da recepção, primeiramente, é você saber, você ter conhecimento sobre tudo o que está em volta, né? Tudo que está acerca do seu trabalho. E no momento que você passar isso para o passageiro, você passar com segurança, você saber o que está fazendo, você saber como a chave para resolver cada problema, entendeu? Então, eu acho que pré-requisito para recepção vai mais dos seus valores pessoais do que valores conquistados, digamos assim. Tá. Bom, Renan, olha, eu vou te fazer uma pergunta aqui, já pegar o gancho da Aline, que perguntou. Bom, fala aí pra gente quais que são as funções do GSA e já responde nessa pergunta se uma das funções do GSA também está envolvido ali mexer com dinheiro. Tá, repete a primeira de novo, desculpa. Quais são as funções do GSA? O que o GSA Ah, tá, faz? tá. É bastante coisa, né? Muita gente pensa que a gente está ali só atrás do computador tirando dúvidas, né? A gente faz muito isso também, mas cada GSA tem um duty, tem uma função, né? Tem algo específico para fazer. Vamos lá, temos departamento de Lost and Found, achados e perdidos, que fica uma pessoa encarregada disso, né? Todo mundo recebe Lost and Found, mas tem uma pessoa responsável por isso, né? Por esse Renan, vamos departamento. tentar falar os jargões aí em português, porque tem algumas pessoas aí que ainda não são tripulantes e elas não estão familiarizadas. Certo. Então, Lost and Found, que é achados e perdidos. Temos também, vamos lá, Special Needs, que são passageiros com necessidades especiais. Tipo Passageiros cadeirantes. cadeirante, intolerância à lactose, a gente tem que avisar para o restaurante. Que mais? Compensation, que são as compensações, no caso de um passageiro teve algum problema na cabine dele, como o banheiro deu um problema, daí mandaram consertar e como compensação manda uma garrafa de champanhe, por exemplo, né? E que mais? Temos também departamento de missing luggage, que são as malas perdidas, né? Perdidas. Passageiros que a mala fica no Renan, dá uma aeroporto ou no afastada a porto. câmera para mostrar seu rosto um pouquinho melhor. Nesse caso Isso. eu tenho que subir a câmera, né? Pronto. Tá melhor? Tá. Então, vamos lá. Missing luggage, né? Que são as malas perdidas, que às vezes ficam no aeroporto e no porto. Requer uma pessoa específica para fazer o contato com esse pessoal, para mandar a mala para a recepção, né? Deixa eu ver o que mais. O recepcionista encarregado de organizar todo o procedimento de desembarque dos passageiros, organizar por cores das etiquetas que eles vão colocar nas malas, é, a ordem de saída, onde que vai ser o ponto de encontro para eles saírem, entendeu? Então, esses são os principais. Tem vários outros duties também. São mais ou menos, praticamente cada um tem um duty diferente, entendeu? Uhum. Então, é dividido cada um de acordo com a experiência que o GSA tem. Os que vão chegando vão pegando duties mais simples, tipo cartão de aniversário, que a gente manda para as cabines, né? Tem uma pessoa para isso também. Então, na medida que o GSA vai pegando experiência, daí vai pegando outros duties também. Entre aspas, mais complicados. Isso, exatamente. Tá, e bom, quantas horas por dia um GSA trabalha?
Ou vai depender do dia? Vai depender do dia, vai depender do seu manager também, do seu chefe, né? Porque, Explica direito isso aí. porque assim, a gente assina um contrato onde a gente diz que trabalha 11 horas, né? Eu Até acredito 11 que horas. isso, eu acredito que todos os departamentos têm essa limitação. Na recepção, normalmente, em dias normais, digamos assim, dias de porto, dias de navegação, a gente trabalha de 8 a 9 horas, né? Vai depender do chefe. E em dias de embarque, que são os dias mais complicados, mais cheios, né? A gente pode trabalhar até 11 horas, porém, na Europa. Porque no Brasil, a gente só pode trabalhar até 10 horas, que Todo são mundo, normas, né? e isso, todo Conta mundo, do que são ataque. normas. Exatamente, que ataque, são as normas que as leis brasileiras implementaram nos navios para os tripulantes brasileiros. E que eles podem estender para outras nacionalidades, mas necessariamente não tem essa obrigação. A TAC, ela é só para os tripulantes brasileiros e as outras nacionalidades que lutem. É Isso, basicamente isso. no caso da recepção, vale para todo mundo, porque na Aline, recepção eu vou todo mundo responder tem que daqui a pouquinho, trabalhar, tá? na recepção todo mundo tem que trabalhar o mesmo tempo, entendeu? Então, se Ah, existe sim. essa lei, todo mundo vai trabalhar 10 horas, entendeu? É uma coisa também que fizeram no meu último contrato. No meu último mês a gente veio para o Brasil, né? Então lá Uhum. no buffet a gente trabalhava 11 horas por dia todo mundo. E aí um mês antes da gente vir para o Brasil eles já começaram a mudar o nosso horário de trabalho. E aí o Metri fez uma reunião com a gente falando que tinha ataque, explicando tudo direitinho. E ele Sim, falou, sim. olha, eu vou reduzir para todo mundo 10 horas de trabalho, eu não vou reduzir só para os Isso. brasileiros, porque eu não acho justo só os brasileiros Uhum. trabalharem uma hora a menos e os outros trabalharem mais e, enfim, pode gerar um ambiente Sim. ruim e tudo mais. Eu achei muito legal essa Uhum. atitude do Metri, né, de colocar todo mundo, ser igual com todo mundo, mas é uma coisa, vai depender do seu superior, né, do seu head Sim, department, sim. porque tem Uhum. superior que, tipo assim, ele tá ali pra só ter resultado bom, 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 não importa se ele vai ter que explorar uns mais, outros menos. Enfim, é o Porque mérito aí assim, também que eu não quero entrar, porque cada na pessoa tem a sua recepção, cabeça. na recepção, a gente, acho que todos os departamentos, né? A gente trabalha com notas, né? Quando os passageiros desembarcam, eles fazem uma avaliação do cruzeiro, né? E a gente tem a nota por cruzeiro, né? Já aconteceu da gente tirar uma nota baixa, né? Por conta de algum problema que teve no cruzeiro, não necessariamente nosso, porque às vezes acontece um problema em outro departamento e cai para cima da gente, porque a gente é a linha de frente, né? E já aconteceu de a gente receber uma nota baixa e o chefe da gente pegar e colocar a gente para trabalhar 10 horas todos os dias, entendeu? Uhum, como castigo, Durante né? um cruzeiro. É como se fosse uma punição. E Uhum. respondendo a outra pergunta que tu fez, falou na parte de dinheiro, né? Sim, a gente trabalha com dinheiro, cada recepcionista tem a sua caixa. Normalmente, só quem tem essas caixas são os GSAs, são os agentes, né? Os, o pessoal trainee, o pessoal que está chegando agora, geralmente eles não têm caixa, né? E isso eu falo por experiência própria, porque no Sinfonia, trainee não tinha caixa, só tinha quando era promovido, porém no Fantasia eu via trainee com caixa. Então eu acho que isso varia de acordo com a chefia também, né? Hoje, as operações financeiras na MSC, elas diminuíram bastante por conta das máquinas de dinheiro que eles colocaram nos navios. Agora, mais ou menos 70% dos pagamentos são todos feitos pelas máquinas. No Fantasia estava sendo assim, né? E somente, qual era a exceção para pagar na recepção? Se a pessoa tivesse a nota muito antiga, que a máquina não aceitava a nota do modelo antigo de dólar. Né? No caso, aquela nota de 100 que tem a cara maior, a máquina não aceitava, daí tinha que ser na recepção. E no Brasil também a gente tinha modalidade de pagamento parcelado, que o pessoal fazia o parcelamento da dívida na recepção.
Então a gente estava mexendo bem menos com dinheiro, o que, na minha opinião, foi muito melhor, porque acaba que é muita responsabilidade, né? Você mexer com dinheiro. Já Ah, aconteceu no é? Sinfonia de eu fechar minha caixa e ter 6.000 euros na minha caixa, entendeu? Então, se falta alguma coisa, é um problema grande. E acontece às vezes, porque todo mundo ali é humano, né? Às vezes acontece de passar um troco errado, alguma coisa. Nunca aconteceu comigo, ainda bem, mas Mas acontece. pode Então, acontecer. pode acontecer. E essas máquinas minimizaram bastante esse tipo de coisa. Minimizaram Uhum. as filas na recepção, principalmente no dia de pagamento. Hoje a fila no dia de pagamento é somente para reclamação de cobrança indevida na conta ou algo do tipo. Bom, eu quero falar com você sobre a questão financeira, salário, mas antes eu só queria te fazer uma perguntinha rápida. Se tem diferença aí nos contratos? Porque em média eu vejo a galera, os brasileiros sendo contratados pela MSC para ficarem 7 meses na recepção. Uhum. Como que é? Como que é a duração dos contratos? Na recepção é 7 meses, porém tem aquela observação, né? Mais um, menos um. E isso pode variar não só Um pela companhia. mais um menos um? Mais um, menos um. Desculpa, mais dois, menos dois. E Ah, é, isso, o isso meu pode também. variar tanto pela preferência do navio, na necessidade do navio, né, quanto sua também. Eu percebo que na recepção existe uma flexibilidade quanto a isso, porque eu vejo muita gente que completa 5 meses, completa 6 meses e solicita o desembarque e desembarca, não por sign-off, mas por fim de contrato, entendeu? Então eu Ah, percebo sim. uma flexibilidade legal na recepção quanto a isso. Entendi. Caramba, eu te perguntar. Sobre a questão de contrato também, você me falou que, comentou comigo que muitas vezes, quando você já finaliza o seu contrato na recepção, você já sabe qual que é o seu próximo contrato, quando que será, qual navio. Fala Uhum. um pouco disso. Bom, logo quando a gente embarca, não tem como saber, né? Eu ainda não tive a oportunidade de finalizar um contrato pela recepção acabando o contrato, né? Porque no Sinfonia eu fiquei 3 meses, eu tive que desembarcar por problemas pessoais que eu tive que resolver, e no Fantasia eu desembarquei com 4 meses por conta do coronavírus, né? Mas pelo que eu via das pessoas que desembarcavam antes de mim, a maioria delas entrava em contato com a chefe da recepção, que é a Daniela, para solicitar o próximo navio de embarque. E na maioria das vezes ela dava a resposta, se fosse possível, positiva, né, de acordo com a necessidade de cada um, de quando e onde. Beleza. Eu vejo que, enfim, ainda não trabalhei na recepção, mas é uma visão minha em relação a esse departamento, é que o pessoal é mais, eu não sei se amigável é a palavra certa, mas é muito mais de conversa. Se você chegar lá, conversar, eles vão tentar te ajudar de alguma forma, Sim, né? sim. Que eu vejo que é um pouco diferente do departamento que eu vim, que é o Time Service, que o pessoal não é tão de conversar, é mais de impor. E eles não querem Sim. explicar o porquê das coisas, eles só Uhum. querem que você siga as regras e é isso. Como no housekeeping também, que é desse mesmo jeito. Então, falando sobre housekeeping, gente, o Renan ele tem 5 experiência, inclusive, no Voltou housekeeping do agora. que voltou. Eu tava falando aqui pra eles que você tem experiência também no housekeeping, né, lá na MSC, e a gente vai fazer futuramente uma live falando só sobre esse departamento na MSC. Então, respondendo também, porque teve um menino que perguntou aqui sobre housekeeping, eu esqueci quem que é, eu Uhum. acho que é um menino. Então, hoje a gente Uhum. não vai falar do housekeeping, a gente vai falar só da recepção, mas no próximo dia aí
A gente vai avisar para vocês, a gente fala do housekeeping. Bom, Renan, vamos falar sobre dinheiro, que é muito bom, né? Uhum, Financeiramente, é sim. bom trabalhar como GSA? Como que é a questão aí de salário? Vai mudar de GSA para GSA? Como que é? Olha, eu acho interessante, né? Dentro dos departamentos da MSC, para mim é um dos que pagam melhor, né? Assim, tirando o salário base, né? Deixando de fora as gorjetas, porque tem gente que ganha gorjeta que ganha muito mais do que eu. Mas na recepção existem três levels, né? Que é o trainee, que o trainee ele chega recebendo 1.560, 1.530, desculpa. Ele chega recebendo 1.530. No momento que ele recebe a promoção para GSA, o salário dele vai aumentar para 1.960, né? Essa mudança vai variar tanto da sua capacidade quanto da boa vontade do chefe, digamos assim, da necessidade de ter mais GSA, porque é feito prova para fazer a promoção e tudo. Depois eu falo disso com mais detalhe. E depois do GSA, que é 1960, tem o Senior, que é o level mais alto da recepção, que recebe 2.200, né? Porém, responsabilidades bem maiores. É como se fosse um supervisor da recepção, né? Mas são Entendi. esses três níveis. E sobre o GSA trainee? Todo mundo que chega como GSA para trabalhar como GSA nunca vai chegar direto como GSA. Vai ser primeiro trainee para depois ser GSA, certo? Certo. A não ser que seja um caso muito específico. Por exemplo, o Carlos, que você conheceu lá no Sinfonia, ele já chegou na MSC como sênior. Mas Porque ele porque já ele tinha já alguma tinha experiência, né? 15 anos de experiência e ele já foi, inclusive, assistente do manager. Então, ele já Mas ele tinha veio de bagagem uma para outra isso. companhia também, né? Isso, veio de outra companhia e já chegou como sênior, né? Mas Sim, normalmente, se é primeiro contrato, é trainee. tá certo. Bom, fala, por favor, em relação à hierarquia. Você falou que tem Uhum, o sênior, o GSA sênior uhum. e para cima, tem mais quem? Bom, daí a gente já vai abranger para o departamento. Tem acima do senior, é, assim, falando de hierarquia, é o assistente do Guest Relation Manager, que é o assistente do chefe, né? Falando assim no português. E o chefe, que é o Guest Relation Manager, né? Daí o departamento se divide assim: manager, assistente do manager, GSA Senior, GSA Agent, GSA Trainee e o Bellboy. E o bellboy que tá assim, lá no fundo. Você puxa, dá a mãozinha pra ele subir. Não, mas eles são, apesar de ter essa diferença, eu acho um departamento muito homogêneo, sabe? Porque todo mundo trabalha junto e todo mundo precisa de todo mundo. Então, é uma Departamento equipe, Unido. isso, é uma equipe, departamento que deve ser unido, né? Isso vai depender das pessoas. Graças a Deus eu tive sorte de pegar boas equipes, mas é assim que funciona. Quanto mais unida a equipe, acaba que o trabalho sendo melhor e menos cansativo também, né? Menos estressante. Sim. Bom, você comentou com a gente sobre a questão da prova, né? Que um trainee tem que fazer para virar GSA. Fala um pouco Uhum. dessa prova. Como que é? Bom, isso também é uma coisa que depende do manager, porque infelizmente tem coisas que a companhia nem sempre existe um padrão, né? Tem muita coisa que o manager que decide como que vai ser. Tanto no Sinfonia quanto no Fantasia, que foram os navios que eu trabalhei, existia essa prova. Mas eu sei de muitos GSA que foi promovido sem prova, porque depende do manager. Essa prova é uma prova escrita. A prova que eu fiz ela foi de 84 questões, todas subjetivas. Nessa prova a gente tem que explicar passo a passo todos os procedimentos que a gente faz na recepção. A gente tem que ter conhecimento do navio em que a gente está também.
em relação à localização, onde que fica a piscina, onde fica o buffet, onde fica o restaurante, essas coisas que todo mundo pergunta, né? A gente tem que saber o número dos principais departamentos, a gente tem que saber o número do housekeeping office, tem que saber o número do maître, do bar Número do manager, bar telefone, tá, secretário. gente? Isso. E a gente tem que saber o número do comandante, o número do staff Então é captain, de uma todo prova mundo. geral, né? Que você precisa. É uma Vai te prova testar ali se geral você sabe de tudo, caso um passageiro chegue, você isso. tem a resposta na ponta da língua. Isso, você tem que saber de tudo do navio, porque essa prova é, ela vai medir esses conhecimentos. Porque assim, o que acontece? Quando você está como trainee, você tem um tempo que você trabalha, mas você tem um tempo que você recebe o treinamento também, geralmente no escritório, né? E Tipo eles uma vão aula? designar isso, eles vão designar algum GSA para te treinar. E esse GSA ele vai te explicar todos os procedimentos da recepção, como que a gente tem que proceder, né? E aos poucos você vai se soltando no trabalho, né? Lá na linha de frente. E no momento que percebem que você já está mais seguro, daí eles já cogitam a possibilidade de fazer a prova. Eu fiz a prova com um mês e meio que eu estava de trainee. Tem gente que faz com um mês, tem gente que faz com 2, 3 meses. Isso depende muito do GSA E tem e do gente que chefe. não faz, né? E tem gente que não faz, exatamente. Vai depender do superior, do manager. E aí, Tudo nessa depende dele. prova, é uma prova com quantas questões? Você tem que acertar quantas para passar? Como que é? A prova que eu fiz foram 84, mas saber quantas eu tinha que acertar, isso é um mistério. Porque eu até 84 perguntei para questões. a minha manager na época, era a E como que Jéssica são as Genaro, questões? São de múltipla e escolha, abertas? não, Como que são? todas são abertas, todas são subjetivas, tudo em inglês, você tem que explicar tudo, passo a passo, mastigadinho, todos os Então, para você procedimentos ser que a um gente faz. GSA, você não precisa só saber falar inglês, você precisa saber escrever em inglês também, né? Porque Principalmente senão você não escrever. passa na prova. Porque não só pela prova, mas a gente trabalha escrevendo também. Porque se um passageiro chega com uma situação, a gente, naquele momento, a gente já tem que abrir um comentário no Fidelio, que é o sistema que a gente trabalha. Para Né? E o reportar, Fidelio é né? todo isso, e o Fidelio é todo em inglês. Então, a gente pega a situação para mandar para o departamento responsável para ter uma resposta, entendeu? Entendeu? Depois, será que você pode contar aqui aquele caso que você me contou, Hum, daquele GSA do Night Shift, que o passageiro passou por ah, uma situação um pouco chata na cabine e ele teve que reportar? Tem como você contar? Conta tem. depois. Daqui a pouco você Tá, conta. tá Então bom. tá. Bom, e aí você faz essa prova, que são 84 fucking questões, todas Uhum. abertas. Então, daily tendinite, né? E aí É, você tem algum eu tempo demorei duas limite para horas para fazer fazer essa essa? prova. E você tem um tempo Não, limite, não. assim, até 3 horas, por exemplo. Esse limite ele é dado pelo manager, né? Porque eu vou te falar como foi a minha prova. Ela não foi marcada, né? Eu estava lá trabalhando, como todo mundo, e o telefone toca. Sim, 6014, que é o número do manager. Né? Nossa, banana, problema. Daí Júnior, na é hora que eu água atendi, assim. daí na hora que eu atendi, ele falou. Ela me falou, Renan, vem aqui no escritório. Aí eu, putz, é agora. Daí quando eu cheguei lá, ela já estava lá com a provinha pronta, lá no escritório dela. Daí ela, ó, tá aqui a sua prova. Era tipo 9h30 da manhã, mais ou menos. Daí ela falou, você tem até meio-dia para me entregar. Daí bom, tudo bem. Aí ela ficou na minha frente, olhando para mim, eu fazer a prova, para ela se certificar de que eu não ia ter nenhum tipo de pesca. Porque a gente que Ela trabalha na ficou as recepção, 2 horas olhando para você fazendo a prova. no momento que ela tinha que sair, ela me colocava outra pessoa para ficar olhando, ou assistente dela, ou algum outro GSA,
né? Caramba, que Mas desconfortável esse negócio de você muito, estar fazendo muito. algo que exige uma certa concentração e ter alguém ali te olhando É é uma bem pressão. desconfortável, né? É. E assim, por que que ela faz isso? Porque a gente que trabalha na recepção, a gente sempre trabalha com anotações que às vezes a gente anota e coloca no bolso. Tipo, quem está estudando para a prova, com certeza tem um papelzinho no bolso com o número de telefone de pessoas que a gente tem que decorar, com informações que a gente está decorando para a prova, entendeu? Então, é para ter essa segurança também. Mas, assim, Tá pelo que bom. ela me falou, ela a prova, ela queria 90% de acerto, entendeu? Ela não chegou para mim para falar quantas que eu acertei, até porque eu lembro que eu deixei uma questão em branco, que eu não lembrei. Tem uma coisa na MSC, que é o Smile, e a gente tem que dizer o que significa cada letra, né? E eu esqueci uma letra, daí eu deixei isso em branco. Mas ela não me disse quantas eu acertei, né? Mas eu acredito que eu acertei a maioria, porque eram procedimentos que eu já trabalhava, já conhecia, e eu só tinha que desenvolver como colocar isso no papel, né? Mas Ai, eu não, já estava bem eu seguro. eu tô vendo assim o pessoal meio surpreso com essa prova e bom, quando você me contou eu também fiquei surpresa porque são muitas Uhum, questões, sim. mas assim, as questões elas são fáceis, digamos assim, porque caramba, né? Tipo, Mas assim, muita talvez só calma. te pegue pelo cansaço ou realmente é Não, não, tipo um não. Enem, que além de te pegar pelo Não. cansaço, você vai ficar cansada mentalmente. Relaxe. Gente, relaxe. Não é um bicho de sete cabeças. Se você pegar a prova agora para ver sem nenhum conhecimento, é lógico que você vai achar difícil. Mas você não vai fazer essa prova sem ter recebido um treinamento para ela, entendeu? Você só vai fazer a prova se você já tiver recebido todo esse conteúdo. E não é só pegar e estudar, são coisas que você está trabalhando, está exercitando todos os dias, são coisas que você faz todo dia, entendeu? Vou citar só um exemplo. É, Pede para explicar o procedimento de missing person, que é uma pessoa que se perdeu, né? Daí a gente vai explicar o passo a passo, né? Que a gente tem as perguntas que a gente tem que fazer para o passageiro, a última vez que ela viu a pessoa, quantas horas que ela viu. Daí a gente vai ligar para a ponte de comando, para eles acionarem a segurança e os firemen, né? Os bombeiros, para iniciar uma busca pelo navio. Então, são procedimentos que são passados para a gente. Não tem nada que vai perguntar na prova que você não vai saber. Essa questão que eu não sabia foi justamente uma questão de uma coisa que eu não usava para trabalhar, entendeu? E que eu realmente tinha que decorar para a prova. Então, Uhum. não é um bicho de sete cabeças. Eu, sinceramente, eu não vi ninguém não passar numa prova. E as pessoas que eu vi que não passaram, que eu ouvi falar que não passaram, elas tiveram que fazer a prova de novo, entendeu? E nada demais. Bom, Marivalda MCZ está perguntando o que que significa smile. Smile é sorriso. Eu tô brincando. Fala aí, o que que significa cada letrinha de smile? Você lembra? Eu vou, Eu olha, não lembro. eu vou tentar lembrar porque foi justamente a questão que eu errei na prova, né? Tá. Então, para eu lembrar agora, depois de tantos dias em casa, eu não sei. E até porque não existe mais o Smile, né? Depois que chegaram aqueles inspetores lá, que eles implantaram aquele novo negócio lá que fizeram aqueles meetings lá e tudo, eu acho que eles substituíram por outro nome que eu já esqueci também. Mas o Smile, que eu me lembre, o S é Smile, né? É, o M é Meet and Greet. Isso. O I, não lembro. Eu acho. Não, não lembro. Talvez seja um I love you. Tá, pula pra outra. L. Mas, gente, são coisas motivacionais, digamos assim. O L é Lead by Example. E o E é
Eu acho que é example de alguma coisa, talvez. É Enhance the Experience, alguma coisa assim. Mas o I eu não Tá, lembro mesmo. enfim. Beleza. É só porque perguntaram aqui o que que era Smile Uhum. e eu realmente não lembrava. Apesar de que tem, você lembra? Eu acho que tem um na área de tripulação, tem um Smile lá explicando o que que significa cada um que a gente passa toda hora aí na Tem, frente. tem, Mas tem. ninguém lê. Do lado daquele espelho do corredor. No elevador também tem. Não, o espelho ficava lá em cima, porque na área de tripulante do quarto andar não tinha espelho. No Sinfonia, não. Ah, tá, desculpa. Desculpa, eu tô falando do Fantasia, que no Fantasia tem. E na entrada dos elevadores também tinha a plaquinha azul com o Smile lá. Uhum. Te perguntar. É, você falou que financeiramente é bom, né, o salário, Uhum. mas em relação à comissão e gorjeta, tem? Não. Nem comissão, É, nem gorjeta. Não vou dizer que não tem gorjeta, porque tem. Agora vai depender muito da temporada que você está trabalhando. Eu nunca recebi gorjeta no Brasil. Eu fiz temporada brasileira agora no Fantasia e não recebi nada. O que eu recebia no Brasil era assim, tipo, dia de pagamento, a pessoa ia Berrar pagar, porque ela queria. Tô brincando. daí eu ia dar o troco para a pessoa, o troco era de US$ 1,50. Daí a pessoa, como era moeda, daí a pessoa, não quero, pode ficar. Daí eu ficava Porque para mim, aqui nas entendeu? casas de câmbio do Brasil eles não aceitam moeda. Pra quem não sabe, eles só Exatamente. aceitam Então, nota. gorjeta no Brasil é só troco. Então, mas mesmo assim eu ainda conseguia tirar uns US$ 10 por cruzeiro, sabe? Às vezes nada, às vezes 5, às vezes 10. E comissão, Comissão. a gente. Só finalizando a gorjeta. Na Europa, quando eu estava no Sinfonia, eu recebia gorjeta. Já aconteceu de eu receber €20 numa família portuguesa. Já recebi €10 de italianos. Então, dá para. Se você é, tem um atendimento com empatia e você consegue resolver os problemas deles, muitos deles encaram isso como se você estivesse fazendo um a mais para eles, apesar de você estar fazendo o seu trabalho. Então eles Sim. acabam sendo mais generosos, né? É porque, na verdade, a E gente tem que entender também que os brasileiros não têm a cultura de dar gorjeta. A gente sim, não é não tem, ensinado a isso, a gente não cresce não vendo tem. isso, não faz parte da nossa cultura. Lá fora, na Até porque Europa, quando. eles têm essa cultura. É questão de Sim, educação para eles. sim, sim. É porque quando o brasileiro vai comprar um cruzeiro, na agência mesmo, a agência já especifica para ele, já está aqui a taxa da gorjeta. Porque existe uma gorjeta automática, digamos assim, que todo mundo paga e tem muitos departamentos que isso faz parte do salário também. Quando era do housekeeping, tinha o salário fixo e tinha a gorjeta fixa também, né? Daí, a maioria dos brasileiros se abraçam a isso e usam como desculpa para não dar gorjeta, né? Já o europeu, ele tem essa cultura de dar gorjeta, quando ele gosta de um atendimento, né? A verdade, gente, eu vou falar a verdade aqui para vocês. Brasileiro, quando tá fazendo cruzeiro, ele é mão de vaca em alguns aspectos, tá? Não em Uhum. tudo. Por exemplo, para compra. Quando o brasileiro vai fazer compra, eles não veem problema em gastar, porque é mais barato, parari parará. Sim, Mas, tipo, para dar gorjeta, brasileira é mão de vaca. Às é. vezes, eu já vi, gente, no meu primeiro contrato, eu fui pra temporada árabe. É só país rico, é tipo, a gente ia pra Uhum. Dubai, a gente ia pra Abu Dhabi. É caro esses lugares. E eu escutei uma mesa de passageiros brasileiros, eles falando que eles não iriam fazer a excursão lá do sei lá o quê, que, porra, devia ser uma excursão bem legal, porque era Dubai, porque eles teriam que pagar 10 euros, não, mentira, US$ 10 de condução cada um. Uhum. Então, assim, beleza, US$ 10, daí, na época, R$ 40 para cada um, para chegar até o lugar, de ida e volta, vamos colocar R$ 80, mas, porra, você tá em Abu Dhabi e você tá de férias, então, assim, será que não vale a pena? Mas é a mentalidade não vou Uhum. falar dos brasileiros em geral, mas de muitos brasileiros a bordo, né? Sim. Ó, a Só Ludovica, complementando aqui,
Eu ia falar da Ludovica também, não sei se é a mesma coisa. Do Smile? Mas isso, a Ludovica, gente, eu trabalhei com ela no Sinfonia Eu e também. eu acho que era o primeiro contrato dela no Sinfonia. Só que quando eu cheguei, ela já estava do meio para o fim do contrato. E a Ludovica, ela é muito, 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 muito inteligente e ela tem uma memória muito boa. Então, não me surpreende a Ludovica saber Inclusive o que fala que muito bem significa português, smile. apesar de que ela acha que não, mas ela fala muito bem Eu português. vivia dizendo isso para ela também. Ela só falava inglês comigo. A gente conversava entre si somente em inglês. Mas quando eu via ela falando com o passageiro, eu chegava para ela e falava: Mas, Ludovico, tu tá falando português, tu fala que não fala. E ela fala muito bem. Eu acredito que hoje mais ainda. Tá. Para quem quiser saber o que significa Smile, só ver os comentários que a Ludovica postou. Obrigada, Ludovica. Grazie mille. E, bom, vamos falar aqui sobre a questão aí dos passageiros. Na sua visão aí como GSA, quais que são as melhores nacionalidades e as nem tão boas assim para você atender? E por quê? Olha, quando eu cheguei na recepção, eu aprendi que não existe melhor nacionalidade, não existe pior nacionalidade. Porque Hum, pessoas, existem pessoas boas de se trabalhar, existem pessoas ruins, né? Quando eu era do housekeeping, eu tinha uma imagem de que os melhores eram os ingleses, o pessoal da Alemanha, é, os espanhóis, os portugueses. Não gostava muito dos passageiros italianos, não gostava muito dos passageiros brasileiros. Porém, quando eu mudei na recepção, no Sinfonia eu só trabalhei na Europa, né? E na Europa a gente já teve muito problema com passageiro alemão, a gente já teve muito problema com passageiro inglês, como já teve muito italiano que foram os amores também. Então eu acho isso muito relativo, entendeu? No caso da temporada brasileira, que 90% dos passageiros são brasileiros, é claro que é mais difícil, porque claro que é. é, Temporada brasileira é é, bem complicado. e os brasileiros, eles, é, eu acredito que eles são mais exigentes no sentido de se sentir que está pagando uma coisa e se ele está pagando, ele tem direito a tudo, entendeu? Inclusive do que não tem, né? Inclusive é destruir o Então, navio, que é uma coisa que eu via muitos brasileiros fazendo. sim, sim, sim. Não é Então, falando por mal de mais. brasileiro, tá, gente? Porque outras Não, não, não. nacionalidades também eu já vi coisas terríveis de outras nacionalidades fazendo, tá? É. E assim, é, Vinícius mandando um alô aí, até me lembrei de falar que o Vinícius estava no Fantasia também e ele sabe como que é. A gente fez uma temporada brasileira com o embarque no Rio de Janeiro. E então, 90% era brasileiro e desses brasileiros, é, Muitos eram cariocas, né? 70% era carioca, entendeu? Cariocas. É, então, o carioca, ele é muito de extremo. Ele é 8 ou 80, entendeu? Ou ele vai ser uma pessoa muito simpática, compreensiva, ou ele vai ser uma pessoa muito exigente e mal educada. Então, foi uma temporada bem difícil de trabalhar, porque a gente lida com todo tipo de pessoas. Os navios têm seus problemas também, como, por exemplo, quem já fez a rota que vai para a Argentina sabe que, devido às condições meteorológicas, acontece da gente não conseguir parar em Punta del Este, que lá o vento é mais forte, a gente não fica em porto, o navio fica no oceano, o pessoal desce de Até lancha. mesmo lá no Então, Mediterrâneo, várias vezes o capitão isso, anunciou cancelando Grécia porque estava isso, sem exatamente. condições de parar no porto. Então, nossa, no Fantasia a gente teve vários problemas por isso. O principal, quem esteve lá vai lembrar na hora que eu falar, foi no Cruzeiro de Natal.
que no cruzeiro de Natal a gente não parou em Punta e foi um problema muito grande, porque os passageiros foram totalmente incompreensivos, entendeu? É, o navio, o capitão não podia fazer nada, porque eles fecharam, eles não autorizaram que a gente parasse, né? O que foi feito para amenizar a situação, eu acho que foi colocado 100 ou foi US$ 150 na conta de cada um. Não Para lembro o compensar. valor, para compensar. As excursões Sendo que foram nem era reembolsadas. obrigação também, né? Colocar US$ 150 na Isso, conta de cada um, exatamente, porque porque no contrato, quando qualquer pessoa, até brasileiro, faz para comprar um cruzeiro, tá lá uhum, escrito. A uhum, questão é o seguinte, que aqui no Brasil a gente faz cruzeiro comprando diretamente com a agência. Muitas vezes a sim, agência ela não avisa o que está escrito no contrato, só dá para o passageiro uhum, assinar. Gente, assina, lê o que vocês estão assinando, sabe? É o mínimo que adultos é, têm que fazer, gente. Você tá ali pois é, só comprando um que, produto, um serviço, você tem que saber o que você está comprando para depois você saber o que você pode reclamar, caso tenha pois que é, mas reclamar. infelizmente um dos defeitos de nós brasileiros é que brasileiro não lê, né? Uma placa que está indicando a saída, ele não lê. Ele vai perguntar para alguém onde é a saída, entendeu? Então, aí você imagina um contrato, né? Por mais que seja uma coisa que ele esteja pagando. Então, muitos deles se chateiam quando a gente dá alguma informação para eles que eles não gostam e a gente fala, mas está no seu contrato. É assim que funciona. Então, infelizmente, a maioria dos problemas que a gente tem é por essa falta de informação. Bom, Renan, vamos falar aqui então sobre aquele caso do passageiro, daquela história Sim, engraçada. tá. Eu acho que a Ludovica vai lembrar, porque foi uma sinfonia. É, na recepção tem um recepcionista que trabalha à noite, né, que a gente chama de night shift. Eu fui, inclusive, no Fantasia. E lá na Sinfonia, nessa ocasião, era o Francisco. Ele é dominicano. Daí, sempre que a gente chegava para trabalhar de manhã, a gente lia o Night Report, né, que é o reporte da noite, o que aconteceu durante a noite, para a gente ficar a par de tudo, né? E quando a gente abre um comentário no Fidelio, a gente tem que especificar exatamente o que o passageiro falou, né? O primeiro passo de um comentário é o situation, né? A situação, o que o passageiro falou, né? E esse caso, nossa, eu tenho muita dó de falar, eu dou risada, mas eu tenho muita dó. Era um passageiro velhinho, eu não lembro da nacionalidade dele, eu acho que ele era alemão. Ele era bem velhinho, Extremamente era um cara educado. extremamente educado, estava lá com a esposa dele. E ele ligou para a recepção, falou com Hum, o Francisco e explicou: olha, eu preciso que alguém venha aqui para limpar a cabine. Só que aí o Francisco teve que perguntar, mas porque de madrugada ele não vai motivo, mandar uma né? pessoa para limpar a cabine sem mais nem menos, né? Daí ele teve Uhum. que explicar o que foi que aconteceu, né? Daí ele falou que ele estava com problema no estômago, né? E ele fez cocô no pijama e Se ele cagou. tentou, se cagou e não era sólido, digamos assim, ele estava com diarreia. E no que ele se cagou, Nossa. ele tentou correr para o banheiro para fazer no banheiro e Ai, não eu acho deu que essa parte você tempo. não me contou. Então ele cagou na cama e saiu deixando o rastro da cama até o De banheiro. merda pela cabine. Isso. E ele Então, explicou exatamente assim? e ele teve que colocar exatamente assim. Ele colocou: o passageiro, senhor fulano da cabine tal, ligou tal hora para a recepção e informou que estava com problemas de estômago, é, fez cocô nas calças e tentou correr para o banheiro, mas cagou nas calças e sujou a cabine inteira. Porque tem que Senhor falar fulano, exatamente como o passageiro reporta. exatamente como o passageiro repórter. Daí
finalizando, daí ele coloca, senhor fulano, solicitou assistência. Daí no momento a gente entra em contato com o housekeeping, né? No caso, à noite, como o housekeeping office está fechado, a gente liga pro assistente da noite que está trabalhando. Daí o assistente, como não tem camareiro trabalhando nesse horário, daí vai o assistente, deve ter levado uns 2 cleaners para lá, Pra limpar a merda. para limpar o banheiro, deve ter passado a máquina para lavar o carpete e trocar todos os lençóis e duvet, que é o edredom e tudo mais. Uau! Eu tô vendo aqui o pessoal também comentando os casos deles. Passageiro. Gente, passageiro e tripulante também. Sempre vai ter uns Uhum. inusitados ali que vão reclamar ou acontecer alguma coisa bem inusitada que você só vai olhar e falar assim, meu Deus, como pode? Né? Renan, eu acho que a nossa live tá acabando. Quando faltar 2 minutos, vai aparecer aí na sua tela. Você me fala, tá? E quando a live Tá. terminar, você salva o vídeo para o pessoal que ficar interessado ver aí no seu feed. Pode ser? Uhum. Pode sim, claro. Bom, deixa eu te perguntar. Teve um menino aqui que ele pediu aí para você falar qual que seria o maior desafio para um GSA trainee. Olha, eu acho que o maior desafio é você ter a capacidade de assimilar muita informação, né? Porque é muita informação que a gente tem que saber. A gente não tem que saber só do nosso departamento, a gente tem que saber dos outros departamentos também, porque a gente recebe perguntas sobre tudo, não é? Então a gente tem que saber sobre tudo e de todos, né? Então eu acho que essa é a maior dificuldade. E um outro desafio também é a questão do trabalho em equipe, porque nem todo mundo tem essa capacidade, né? E na recepção é um departamento que você precisa dos outros também, entendeu? Então Saber trabalhar em equipe, né? é importante que tenha uma equipe boa, entendeu? Tem outros departamentos que já não tanto, mas na recepção é essencial. É. Que departamentos? Bom, no housekeeping, por exemplo, Ah, sim. quando, É quando você questão é individual, camareiro, você né? trabalha sozinho. É Você verdade. trabalha em É equipe na hora verdade. da mala só. Tá, deixa eu te perguntar, agora é irrelevante tipo assim, não tem nada a ver com a gente, mas o pessoal aqui falou da sua caneca. Onde você comprou essa caneca? Mostra aí essa caneca pra gente. Então, essa caneca foi uma caneca que eu ganhei no Amigo Secreto que a gente fez no Fantasia, no Natal. E eu ganhei do Dennis Bellboy. Inclusive, para mim, foi o melhor presente de todos no Amigo Secreto, porque ele, sem nem me conhecer bem, porque eu tinha acabado de embarcar, ele acertou em Em cheio, cheia. né? Porque quem me conhece sabe que eu gosto de caveira, eu tenho uma tatuagem que o Denis nem sabia que eu tinha essa tatuagem também. Eu tenho uma caveira E você enorme no meu sabe de braço onde que é aqui. essa caneca? Ele comprou em Búzios. Nossa, aqui do Brasil. Sim, sim. Eu tava achando que era uma coisa tipo Croácia, Game of Thrones, sei Não, lá. no Fantasia eu cheguei no início da temporada brasileira e fui embora assim que a gente chegou na Europa, né? Que foi no Cross. Inclusive a gente nem falou, né, da questão do coronavírus, porque eu estava embarcado, né? Quando começou a Ah, pandemia. inclusive, quero perguntar a você sobre isso. Eu acho que nosso tempo deve estar acabando, né? Dá uma olhada aí. Apareceu os 2 minutos? Tá, apareceu, eu acho que eu não vi na hora que apareceu, agora tá 20 segundos restante só. Ah, então, a gente vai reabrir Eu a abro live. uma Vamos outra. reabrir a Tá. live. Deixa eu terminar, a gente reabre a live, porque a gente vai falar Uhum, sobre o coronavírus, que ele passou por isso, e tirar as dúvidas sim. que caso vocês tenham, tá, gente?